Os deputados federais decidiram na madrugada desta quinta-feira recriar a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. O órgão foi extinto, mas os parlamentares aprovaram uma mudança na medida provisória que reestruturou os ministérios no governo Lula para retirar o artigo que autorizava a extinção do órgão. Jornalista Beto Almeida, o que muda com essa recriação da FUNASA, Beto? É bom para quem, jornalista Beto Almeida? Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Já vou respondendo sua pergunta, viu? Porque isso, lógico, muda até o humor dos políticos. Lembrando que a FUNASA é um reduto de políticos, porque ela está presente em todos os estados. E estando presente em todos os estados, tem superintendência, tem diretores, portanto tem cargos federais. E ela tem um papel, Marcos e ouvintes, importante em todos os estados. Então, naturalmente, que a proposta que o governo Lula, lá no comecinho de janeiro, encaminhou, logo antes até da reforma ministerial mesmo, ele encaminhou uma medida provisória extinguindo a FUNASA e repassando tanto o seu corpo de funcionários quanto as suas atividades até então desempenhadas para alguns ministérios, como é o caso do Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, e isso vinha desagradando a muitos parlamentares. Inclusive aqui no estado do Ceará, Danilo Forte, por exemplo, que ele já foi inclusive presidente nacional da FUNASA, disse que era um desserviço a extinção do órgão. A FUNASA, no entanto, se envolveu, o órgão esteve envolvido na liberação de verbas, de muitos questionamentos, e o governo chegou ao entendimento de que não precisaria existir. Mas, olhe só, o governo não está numa situação, numa fase boa de articulação. E nos minutos finais, na madrugada de hoje praticamente, o PL, o Partido Liberal, que é o partido que hoje faz uma oposição mais sistemática ao governo Lula, que é o partido bolsonarista ligado a Valdemar Costa Neto, que fez o PL? Propôs fazer o seguinte, olha, vamos reinserir a FUNASA dentro da proposta de manutenção dela, portanto, acabando ou deixando perder a validade da medida provisória que foi editada pelo presidente Lula em janeiro e que perde sua validade amanhã, sexta-feira. Qual foi o procedimento? O governo não foi bater de frente, como se diz, com o peso da bancada e simplesmente concordou. Então a proposta agora é a seguinte, o governo disse, então inclui a recriação da FUNASA dentro dessa proposta, né, de faz essa recriação dos ministérios como um todo e deixa a medida provisória caducar. Quando chega amanhã, como ela não vai ser mesmo renovada, ela perde o seu efeito e a FUNASA volta a existir formalmente dentro dos quadros do governo, na estrutura, né, de reforma administrativa do governo. E isso, lógico, agrada muito aos deputados federais, aqueles que têm na FUNASA uma fonte, inclusive, de acesso a recursos, de acesso a cargos federais e principalmente de ter uma atuação política com seus indicados atuando em áreas como, por exemplo, saneamento básico. A FUNASA cumpre também esse papel e é um papel importantíssimo. Por exemplo, as construções de banheiros populares, de fazer algumas obras de saneamento no interior do Brasil como um todo, aqui no Ceará também. Isso é importantíssimo para eles. Agora, é claro que tudo isso tem seu preço, que a FUNASA volte pelo menos agora mais oxigenada, Marcos, porque não foi esse só o único ponto, vamos dizer assim, do que o PL queria não. Na realidade o PL queria mais, o PL propôs inclusive outras mudanças dentro do corpo dessa discussão que passou a madrugada, que já vem há alguns dias rolando. Por exemplo, eles queriam fazer outras alterações dentro dessa reforma ministerial do presidente Lula. Pelo menos isso eles não conseguiram, mas conseguiram salvar a FUNASA. Por exemplo, uma das coisas que eles queriam era excluir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Simplesmente excluir. Entendeu? E outra coisa, retirar das atribuições dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania a promoção dos direitos da pessoa idosa, da criança e do adolescente, do público LGBTQIA+, da população em situação de rua. Enfim, eles queriam, na realidade, entrar em alterações mais profundas dentro do escopo da proposta de reforma ministerial. Mas, pelo menos, salvaram a FUNASA e isso agradou e agrada naturalmente aos políticos.